Imitates. Só um detalhe, você perguntou se aqui se aprende inglês, né? A gente acabou não respondendo essa pergunta. Você vai conviver com brasileiro, porque não tem como, mas depende de cada um. Se o cara quiser aprender, ele aprende. Porque assim, ele vai trabalhar em pubs, em hotéis, em restaurante, e tá ali para vivenciar. Assim como tem gente que mora aqui há 15 anos e não fala inglês. Que eu conheci pessoas assim também, aqui entendeu? Também tem gente assim. É. Em qualquer Então lugar do mundo, né? São as mesmo... comunidades, elas fecham. A gente tem um bairro que vive bastante brasileiro aqui, acho que é a Dufferin, né? Pra quem conhece. A região da Dufferin tem bastante. Então é isso que você falou. Tem muita gente que vive e aí só frequentando um lugar de brasileiro e aí não fala, né? Então, Gal, eu aconselho o Dublin ou o Galway, que foi as duas que a gente morou, a gente aconselha muito e vai depender do perfil. Se a pessoa quiser curtir mais questão de balada, de festa, essas coisas, uma vida mais noturna, Dublin, se não Galway. Embora Galway também tenha, em menor número, né? Mas acho que de qualidade de vida... Galway. Preço de aluguel, Galway. Galway é mais barato, você não depende de condução pública, porque dá para você morar no centro e não pagando tão caro, tudo é perto. Galway, pra gente, foi a melhor cidade que a gente morou aqui. E aí, como é que vocês fizeram essa pesquisa antes de sair do Brasil? Porque eu imagino que para Milena foi... O Biri acho que perguntou isso, eu não tô lembrado. Para Milena foi mais fácil porque ela conhecia já poucos países, né? Agora, para você, André, você entrou na onda da Milena, tipo assim, vou para Dublin, vou para Irlanda e é lá que eu vou aprender inglês. Foi meio fácil para te tomar essa decisão? Ou o que pesou na hora? O que pesou foi aquilo que a gente comentou. Europa, língua inglesa, né? Então assim, foi muito fácil. Europa era mandatório, era assim, era um ponto pacífico entre vocês. Tinha que ser na Europa. Entendi. Porque a gente quer viajar, né? Mas a gente ainda vai viajar. Não, vocês vão, com certeza, gente. Se Deus quiser, essas limitações aí do Covid vão se levantar o quanto antes aí pra gente poder voltar à vida normal, né? Ô, Milena, agora eu entendi errado ou você realmente não conhece os Estados Unidos? Eu não conheço, cara. Caramba, meu amigo. Eu tirei, porque sempre quando eu comecei a viajar, enfim, as pessoas queriam ir para os Estados Unidos, e eu não via, tipo, a necessidade de conhecer os Estados Unidos, sabe? Era só Nova York, Disney, e meus olhos não brilhavam para isso. Só que antes de vir para cá, eu falei pro André, agora que a gente tem emprego, um trabalho decente, a gente precisa ir lá na imigração tirar esse visto pra gente com visto americano, porque a ponte aérea é 2 segundos, é verdade, né? É super rápido, é mesmo. E assim, eu acho que é legal isso também que você falou, porque os Estados Unidos, a cultura deles está muito mais penetrada, vamos dizer assim, na cultura do brasileiro. Então é fácil a gente conhecer um pouco. Lógico, eu posso estar resumindo isso, eu não quero ofender ninguém que mora nos Estados Unidos em outro lugar. Mas quando a gente fala, quando o brasileiro fala de Estados Unidos, a gente está falando só da bordinha, né? Então a gente fala Nova York, o eixo turístico, Nova York, Flórida, Los Angeles e tal. E às vezes um lugar ou outro, assim, Califórnia. Mas no geral, essa região que a gente conhece, esse eixo turístico, é muito fácil da gente ter acesso às questões culturais, porque no Brasil isso está muito intrínseco na cultura do brasileiro, né? Então acho que talvez até por isso que não tenha te chamado tanta atenção, porque eu vou ser sincero com você, se você vai para os Estados Unidos para fazer o eixo turístico, é exatamente o que você está pensando. Você não vai ser surpreendida. Se você é uma pessoa que gosta de ser surpreendida, você não vai ser surpreendida. Mesmo porque quem quer consumir coisas tipo outlet, essas coisas, não é o perfil do mochileiro, né? O mochileiro tá afim mais com o aspecto cultural do que... A gente quer ver cachoeira, sabe? Navegar no Mississippi, né? No meio do Grand Canyon ali e tal. Esses passeios são bacanas. Esses passeios são bacanas. E deixa eu perguntar uma outra coisa pra vocês. Vocês falaram que tem uma comunidade de brasileiros aí bem grande. Inclusive, vocês falaram que também tem uma comunidade do leste europeu que vai em peso pra ir e tal. A Europa, de um modo geral, ela é vista pelo continente americano como um lugar, por ser talvez o berço de civilização, não sei qual é que é a relação, mas assim, eles costumam tem muitos episódios de preconceito, eles estão muito fortes com questão de preconceito.
Isso acontece na Irlanda? Não acontece? É uma coisa restrita a outros países europeus? Vocês já sofreram? Conhece alguém que sofreu preconceito? Como que é aí? A gente ouve falar mais em Dublin. Em Dublin tem uns irlandeses, um pessoal mais jovem, que eles... Porque assim, a Irlanda a gente fala que é uma mãe. Para todo imigrante, a Irlanda é uma mãe. Tem pessoas aqui, cidadão europeu, que não trabalha, porque a Irlanda oferece um benefício para todos eles. E tem eu não sei dizer se é uma minoria ou parte deles, desse pessoal mais jovem que fazem uma certa discriminação. Eu só não sei dizer só com brasileiros, tá? Uhum. Mas eu acredito que é no geral. No geral, tá. Com o estrangeiro em si. Mas a gente ouve casos de xingar. Muitos trabalham com Deliveroo, com entrega de bike, né? Uhum. A gente tem vídeo e eles filmam, né? Eles não amam lá do Thiago. De roubar a bicicleta enquanto o cara tá entregando, de jogar ovo neles. Inclusive, acho que no ano passado, teve um brasileiro que foi atropelado e ele veio a falecer. Nossa. Ele estava trabalhando e essas pessoas, na bagunça, né, atropelaram esse brasileiro, fugiram e veio a falecer. Teve um protesto gigantesco, até porque tem muito brasileiro aqui, muito em Dublin, e muitos que trabalham com Deliveroo. Eu acho que grande parte de entrega são brasileiros. Então, a gente ouve falar sim, só que mais em Dublin. Entendi. Mas ninguém próximo da bolha de vocês nunca sofreu com preconceito? Ou às vezes até vocês andando na rua, alguém falou alguma coisa e que vocês falam assim, pô, isso me soou, será que foi comigo? Será que não foi? Ou nunca aconteceu isso? Uma colega, uma vez, ela fez um post pedindo... Logo depois desse brasileiro que faleceu, ela fez um post que teve uma votação aqui. Eu não me recordo exatamente o que era, mas era contra essas pessoas, né? E ela me mandou um link para eu votar, porque ela foi agredida verbalmente por essas pessoas. E teve um outro conhecido que eu estudei com ele, brasileiro. Ele falou que estava um dia jogando bola e a bola caiu perto de alguns meninos. E essas pessoas que eu falo, muitos são até crianças. Nossa, sabe? Caramba. Nossa. E a bola caiu e ele falou em inglês pro menino, chuta de volta. Aí o cara começou a zoar ele, imitar, acho que ele falou errado, não me recordo exatamente. E ele falou, eu só não dei um sacode no cara porque isso aqui também não é permitido. Se o cara encostar a mão nele, chamar a polícia e vira... Talvez por isso é desse jeito, porque a lei aqui é meio fraca, vamos dizer. Uhum. Não que a lei é fraca, me expressei errado, mas talvez não são tão rigorosos nesse ponto. Na questão do preconceito, você diz. Porque a lei, eu falei que é fraca, mas não é. Uhum. Porque se você tem uma infração, você vai para a corte, você é julgado e tudo mais. Entendi. Mas existe sim, e mais em maiores cidades, como Dublin. A polícia aqui também a gente não pode falar. Assim, a polícia canadense, ela eu tava até vendo um podcast outro dia que um brasileiro falou que se orgulha muito, ele se espelha muito na polícia canadense porque às vezes o canadense se aposenta sem precisar disparar um tiro. Bacana. Mas a gente tem episódios, a gente teve situações onde a polícia poderia ter tido uma posição um pouco mais enérgica, a gente esperava uma posição mais enérgica da polícia e eles deixaram a desejar. Acompanhe, a gente vai contar isso aqui depois. Vai ser bem legal. Aconteceu com o Gui. Acompanha aí, pessoal. Vai seguindo que uma hora ele vai falar. Aconteceu comigo. A gente vai fazer um episódio só disso. E é bem isso que você tá falando também. Eu trabalho com delivery aqui. Então, o trabalho entry-level, ele mostra realmente essa linha de preconceito muito bem, porque você fazendo um trabalho básico, né? Você tá em... Você tá numa o preconceito ele já ali, acontece né? já com entry-level. Ponto. E aí você sendo estrangeiro, aí aumenta mais ainda, assim... É verdade. Não, isso é muito verdade. Isso aqui depois. E quando você atinge cargos mais altos aí na Irlanda, existe uma preferência por irlandeses? Vocês sentem ou conhecem alguém que já fala assim, tô disputando uma vaga de gerência de alguma coisa. Mas vou chamar o cara é irlandês. Existe esse bairrismo cultural aí com vocês?
Você viu alguma coisa? Não, eu acredito que não, e também não tem uma diferença também de classe social, assim, tipo, isso é bacana. numa mesma festa, se tá o diretor da empresa, tá o faxineiro. Entendi. Igual, não tem essa diferença, né? Eu vou responder algumas perguntas que você fez, vou acabar misturando. Sobre essa diferença de preferir irlandês ou não, eu acredito mesmo que não, até porque tem muita multinacional aqui. Igual a gente tem um amigo que foi chamado para ser gerente, um cargo alto, numa multinacional, tá? Só que, por exemplo, na fábrica que eu trabalho, mas é uma fábrica de família. Então, assim, é tudo na cabeça do fundador, que ele está lá até hoje. Os supervisores são todos irlandeses. São qualificados? Alguns eu vejo que não. Poderia ser um imigrante com maior qualificação, mas ali é só irlandês. Você acha que ele está lá muito mais por ele ter esse elo cultural com a família do que necessariamente pela competência dele para estar lá? Sim, eu vejo um pouco disso. Mas isso falando só da fábrica que eu estou hoje, tá? Porque a gente não tem muita informação para tirar uma conclusão disso tudo. Claro. Aí, falando sobre a questão da violência, isso é uma grande minoria mesmo, que acaba estragando, né, esse país. Porque esse país ele é maravilhoso. A gente tem muita coisa boa para falar nele. Tanto que a gente fala que a Irlanda é uma mãe. Por isso que muitos do leste europeu vêm para cá. Porque, para você ter ideia, se o cara não trabalha, o governo dá um auxílio para ele. Se eu tenho um filho, eu recebo auxílio. Se tenho 2, recebo vezes 2. Aqui também é assim. Se o cara não tem dinheiro para pagar o aluguel, o governo paga o aluguel dele. Nossa, então, isso a gente não tem aqui. Isso a gente precisamos ainda evoluir nesse aspecto aqui. É incrível, e tá aí a explicação porque tem muito do leste europeu aqui. E tantos que vêm para cá para viver disso, porque se você não quiser trabalhar, você não precisa, entendeu? Então pode ser que, assim, isso é uma suposição minha, tá? O que eu tô dizendo tá saindo da minha boca, não tá saindo da boca do convidado, eu não quero ninguém fazendo comentário com relação ao convidado. Então, o que me parece é que muitas vezes a raiz do preconceito que existe é assim, você saiu do seu país, você tá vindo pro meu pra vir mamar na teta do meu governo, entendeu? A sensação que me dá é que pode ser que essa seja a raiz do preconceito deles, né? Porque acontece aqui no Canadá, existem episódios de preconceito, eu nunca fui vítima de mas também a minha história é um pouquinho mais complicada, assim. Eu sofri, não é que eu sofri, mas eu ouvi coisas que eu não queria ter ouvido, imaginando que eu estava vindo aqui pro Canadá. Mas aqui no Canadá, quando existem episódios de preconceito, o pessoal fala assim, o argumento do canadense, né, parceiro, é assim, você sai do seu país, vem pra cá pra ficar tomando a vaga de um nativo, pra você... Porque aqui o sistema de saúde é público e é universal. Então, eu acredito que na Irlanda também seja, né? Vocês têm o serviço público de saúde. É parecido com o da Inglaterra? É diferente? Quando a gente vem como estudante, a gente tem que comprar um seguro. Certo. Mas a partir que tem um work permit, sim, tem um... Eu não sei dizer se é totalmente público, se é totalmente gratuito, mas tem um certo benefício, sim. Então o serviço aqui é completamente público, né? E lógico, a gente tem que pagar o seguro quando a gente é estudante, né, parceiro? Mas o serviço é público. E a gente sofre, a gente ouve às vezes na TV quando passa preconceito, geralmente é relacionado a isso. Que a pessoa vem pra cá pra usufruir dos benefícios que o país oferece, né? Acontece inclusive com americanos, né? Sim, o turismo de saúde é muito forte, tanto de uma via quanto de outra, porque também existem os problemas inerentes ao serviço público de saúde que fazem as pessoas saírem do Canadá para os Estados Unidos para ter um atendimento mais rápido e, enfim, quem pode pagar sai, né? Falando um pouquinho de benefício aí, dá para viver bem com um salário mínimo aí na Irlanda? Dá. Para um casal, sim. Para um casal, igual no nosso caso, eu e minha Helena, só nós dois e só um trabalhando, a gente vive tranquilamente. Tranquilo. E sobra. Tomando nossa cerveja, assim, para restaurante, indo no cinema. Dá para comprar uma picanha nesse lugar onde só tem goiano como açougueiro? Dá para comprar uma picanha aí?
Corte brasileiro, inclusive, dá sim. Se os caras foram por causa de frigorífico, o que deve ter lá é picanha, parceiro. Deve ter fraldinha, que aqui não tem. Alcatra tem aqui, né? A fraldinha é um corte brasileiro, né? Tem. Marcos Bassi, né? Costela com osso, legal. tem tudo. Então dá pra fazer o churrasco, dá pra tomar cerveja, legal. Dá pra ter um carro também ou não? Dá. Carro aqui é barato, né? Fala você. O carro é barato, tem opções baratas, né? O mais caro vai ser o seguro, né? Agora, com salário mínimo e um trabalhando, talvez não sobre, mas dá pra ter. Legal. Gente, a gente tá falando de uma pessoa só trabalhando, cara. Uma pessoa só trabalhando com um salário mínimo dá pra viver muito bem na Irlanda, cara. Fantástico isso, né? Isso é uma coisa que eu nem imaginava. Assim, a gente não tem luxo. Não, mas gente, mas vocês estão aí bem, que nem vocês falaram, dá pra tomar cervejinha, dá pra sair no cinema, sabe? Dá pra viver, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa o imigrante que sai do Brasil pra qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que ele tem que ter na cabeça dele é: estou abrindo mão de luxos. Porque você necessariamente dá um passo para trás, a não ser que existem, lógico, unicórnios, que são aqueles caras que são expatriados, que já chegam ganhando um salário igual ou maior, enfim. Mas, no modo geral, o imigrante mesmo, ele sabe que ele tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. Eu costumo falar um negócio, que em qualquer lugar do mundo, a Milena ainda tem mais propriedade de falar do que eu, porque são mais de 40 países. Qualquer lugar do mundo, com muito dinheiro, eu acho que é bom. Você tendo dinheiro, você tem segurança, você tem saúde. Você diz a pessoa tendo dinheiro, não um país com muito dinheiro. Não, a pessoa tendo dinheiro. Entendi. Se você tem muito dinheiro... Você faz, fica bom. Você faz, fica bom, exato. Agora, a questão é o quanto de dinheiro você precisa para deixar bom. Porque às vezes na Irlanda a gente tá falando de um salário mínimo, e aí você tem um mínimo para viver, e o mínimo... Vou colocar aqui no mínimo, coisa que eu acho que nem deveria colocar, que é um churrasco final de semana... sei lá, um cinema para ter um entretenimento. Todos esses luxos, né? Que a gente chama de luxo. Que a gente chama de luxo, né? Então, olha pra você ver como é que é fantástico. No Brasil, você não consegue um salário mínimo, você vai fazer isso. Você não faz um churrasco com a peça de picanha mais de R$100. Desculpa te cortar, mas cinema a gente paga aqui R$14,99, uma carteirinha para ir no mês todo, tipo. Nossa, é tipo um programa de assinatura. Você paga R$14,99 e você vai quantas vezes você quiser, ilimitado no cinema. Sim. A gente não pode repetir o filme, né? Mas a gente pode assistir todos os filmes. E assim, o mais bacana, que eu particularmente acho que eu sou meio nerd. Aliás, hoje eu nem vim com a minha camisa nerd, devia ter vindo. Isso que eu vi, eu falei, cara, eu vim todo de Chapolin do Canadá aqui. Então eu devia ter colocado minha camisa nerd. Mas assim, tem muito lugar aí, não só na Irlanda, mas na Grã-Bretanha, que é cenário de filmes épicos, tipo Senhor dos Anéis. É mais na Escócia, né? Mas tem uma... Eu vi as fotos que a Milena postou. Aqueles castelinhos, aquelas vilazinhas medievais e tal. Cara, é praticamente você ir no cinema, você assistir essas coisas em tempo real, assim, encostar nesses monumentos, essas cidades da época da Idade Média. Deve ser muito legal morar aí. Eu tenho vontade de conhecer. Você tem? Porra! A minha esposa, Tamires, ela fala assim: o meu sonho é conhecer a Inglaterra. Inglaterra e Japão. São os 2 lugares que são o Japão tá na dela. minha lista também. Japão. Você chegou aí pro Japão, André, pra conhecer lá? Você chegou aí? Eu não fui. Milena foi. Ela foi como turista. Mas Milena quando você contou a história dos seus pais, eu achei que talvez você tivesse ido pra visitá-los ou qualquer coisa assim. É uma coisa que eu me arrependo, sabe? Porque seria muito fácil ir. Mas era aquela época que eu tava na fissura de trabalhar e... Nem pensava nisso. Não. Mas aí a Milena fica te deixando passar vontade, contando as histórias de lá. Mas é um destino que tenho vontade de voltar. Olha que legal. Eu quero o Monte Fuji ainda. Pô, mó programão, cara. Nossa, o Monte Fuji é muito bacana, eu acho muito bonito. Eu sigo algumas pessoas no Instagram que existe um lugar que tem parece que umas águas termais lá, que você tem a vista do Monte Fuji, deve ser lindo lá. O país inteiro tem águas termais. Ah, é? Porque é de vulcão, né? Ah, é verdade, tem muita atividade vulcânica lá. É mesmo. Legal. Muito bacana. Tem mais um tópico importante aí, parceiro? Que falando ainda do aspecto financeiro, como é que é a acomodação aí? Pagar um aluguel, achar um lugar pra ficar é fácil? Porque aqui no Canadá, deixa eu contar um negócio pra vocês. Você tem que pesquisar muito bem antes de vir,
Porque quando você vai pagar um apartamento, você tem que ser aprovado para entrar no apartamento, o cara tem que avaliar a sua capivara, tem Puxa que sua olhar capivara, lá, tem ver que se saber se você- você tem dinheiro para pagar ou não. E aí a pessoa fica se matando em Airbnb e tal, para procurar. Como é que você quer isso? Pisei na Irlanda hoje, como é que é para eu achar um lugar para eu ficar? É fácil, não é? Como é que é? Esse tópico é dividido em antes, em pós-pandemia e agora, Tá. né? Por exemplo, a gente chegou aqui em agosto de 2019, antes da pandemia, e o que acontece? Em Dublin, aquela época, a cidade estava muito cheia, e principalmente de brasileiros. Então era muito complicado, sim, achar um apartamento para alugar. O que muitos estudantes fazem é arrumar outros brasileiros que já estão numa casa e você aluga o quarto ou parte do quarto, para vocês terem ideia. Por exemplo, quem queria morar no centro, se eu não me engano, era 400 euros a cama dentro de um quarto. Às vezes, tinham beliches, sei lá, 4, 6 pessoas dormindo no quarto e pagando 400 euros. A gente tá falando de sublocar. Seria eles alugam e sublocam as camas para outras pessoas. É isso? Ou a pessoa é dona, o brasileiro é dono do espaço, o estudante é dono do espaço e ele subloca para os outros? Ele aluga, quer dizer. Não, é sublocação mesmo. Entendi. Sublocação. Não, é sublocação. Então, antes da pandemia, estava acontecendo muito isso. E mesmo assim, numa condição ruim, se você for ver, porque você vai dividir o quarto com mais 5 pessoas e pagando caro. Uhum. E estava difícil de achar. A procura, assim, estava muito alta. Tanto que quando a gente veio, a gente deu sorte, porque um amigo lá do Brasil já estava em Dublin, e ele tinha um amigo que tinha um quarto vago na casa. Uhum. Só que assim, a gente morou mais longe, a gente tinha que andar quase 1 hora de ônibus para chegar até a escola. E nisso a gente pagava, não era barato, era 860, né? Era. 860 euros por um quarto, mas era um quarto bom. Né? Mas morava longe, tinha custo com transporte. E isso era assim, cozinha compartilhada, vocês tinham banheiro de vocês, como é que era? Ou era só o quarto mesmo? A gente tinha, o nosso quarto era uma suíte. Ah, era uma suíte. Mas assim, o resto tudo era compartilhado. A gente ficou lá 4 meses, mas foi um convívio muito bom. A gente deu sorte, tinha uns cachorrinhos, a gente gosta também, então foi muito bom. É dos nossos, parceiro. Dos nossos. Foi muito bom. Aí, depois da pandemia, aí os brasileiros foram embora, não tinha brasileiro chegando. Então, assim, começou a aparecer muito mais oportunidades com preços melhores, né? Ou então, com o valor que você pagaria num quarto dividido em muito mais gente, você conseguiria um quarto só para você. Tá. Mas isso assim... Desculpa, Milena. Mas isso assim, falando de estudante que tá afim de um quarto, para uma família é difícil achar um lugar para ficar? Que, por exemplo, quer um apartamento. É complicado? Antes da pandemia era. Hoje já não é tanto. Só que assim, o custo mais alto aqui na Irlanda é o aluguel. Vamos falar em Dublin. Um flat, eu chuto que você vai pagar uns 1.400 euros, que seria para um casal, em Dublin. Se você for para Galway, com esse valor, você aluga um apartamento com 3 quartos. Caramba, olha a diferença, cara. Caramba. Olha a diferença. E com esse valor na cidade onde a gente mora, você aluga uma casa de luxo, uma mansão. Sério? Pô, partiu Irlanda. Deixa depois nos comentários aí o nome da sua cidade, que a gente vai povoar essa cidade aí. Nossa senhora, a gente tá numa bolha imobiliária aqui, assim, sem precedentes aqui no Canadá nesse momento, né? Caramba. Isso acontece aqui também no Canadá, né, ô parceiro? Tipo, Toronto é caro pra caramba, aí você vai pegando... Mas, cara, eu acho que assim, agora as coisas as cidades em volta estão se contaminando, né, com a bolha imobiliária também. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Só pra ter uma ideia de... Qual é a localização, assim, de Dublin? Há quanto tempo vocês estão de Dublin aí? Pra gente estar falando desse preço de aluguel? Acho que de trem dá 2h30. De carro deve dar mesma coisa. Se a gente comparar aqui, parceiro, 2 horas de Toronto, a gente consegue
Não, 2 Aluguel horas, bom? 2 horas e meia de trem de Toronto. A gente tá falando, sei lá, cara, talvez Barrie. Não, talvez Barrie, talvez Milton. Tipo, 240 quilômetros daqui? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, mais né? ou menos isso. Eu acho que a gente não encontra nada tão grande pelo valor que vocês estão pagando. Com certeza a gente não encontra. Energia também é caro aqui, né? Energia é a segunda conta mais cara. É mesmo. Aqui não tem água. É. Não existe conta de água. Nossa, por que será, né? Que engraçado. Mas será que é porque é onde vocês moram ou é uma coisa da Irlanda em geral? Irlanda toda? Porque aqui no Canadá eu achei que a gente não pagasse água, porque eu não pago água no meu condomínio. Mas os condomínios novos já estão começando a cobrar água. Porque o pessoal deve estar abusando ou deve ter alguma coisa. Aqui a gente paga caro. E água é caro aqui. E aí tem 2 valores, né? A água normal e a água quente. Mas a água quente vem junto no heater e tal. No heater, né? Do Verdade. aquecedor. Verdade. Aí você paga o consumo da energia elétrica para aquecer a água e não Exatamente. a água, né? O clima aí na Irlanda é parecido com o da Inglaterra. Então é aquela chuva que fica um tempão, que a gente olha nos vídeos, a cidade tá sempre molhada em Londres. É mais ou menos assim o clima aí. Entendi. Mas no verão é melhor, porque a gente tem um dia longo, né? Tipo, o sol, o dia amanhece às 4:30 da manhã e vai-se por 11:30 da noite. Eu acho que deve ser igual no Isso no Canadá. ápice, né? Acho que onde a gente tá não é tão alto quanto vocês, pelo jeito. Porque a gente tem dias assim que anoitece 10 horas da noite, um pico do verão. Mas 11:30 e 4:30 da manhã, dificilmente. Acho que nunca amanheceu 4:30 da manhã. Acho Pelo menos que em não. Toronto, não. Mas se você sobe, provavelmente sim. E no inverno, 9 horas da manhã, que o sol vai dar as caras. E 4 horas da tarde já é noite. E pra vocês, ok. Vocês sentiram algum baque? Porque tem gente que fica meio depressiva. E como é que isso pegou vocês? Sente bastante. Eu não me senti depressivo, mas eu não gosto. Porque dá 4 horas, já tá escuro, minha vista fica ruim nesse período do ano. E o dia não rende, né? Porque... É verdade. A gente faz reposição de vitamina D aqui. A gente faz. Eu faço em casa. Vocês fazem aí também? Sim. Mas o organismo fica diferente. 4 horas escurece, 6 horas da tarde dá aquela fome de jantar, e 8 horas da noite aquele sono que parece que já é 1 hora da manhã. É verdade, aí, nosso corpo se adapta mesmo. É isso mesmo. Sabe o que acontecia com a gente aqui, parceiro? Eu e a Oriana, a gente gosta de maratonar série, essas coisas, né? É o que ele tá falando, sério. Eu vou dizer depois nos comentários o que ele gosta de maratonar. Sacanagem. Não é série, não. Não é nada que vocês estão pensando, não. É uma coisa relativamente... O editor corta isso aí depois que ele vai falar, tá? O editor é ele mesmo, sacanagem. Mas assim, aí o que acontecia com a gente? A gente ia dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e aí você vai acordar tarde, de novo, tipo meio-dia. E essa era a rotina da gente, meio-dia e tal. Aí a gente acordava meio-dia, aqui a gente acha pão de queijo, tá? Não sei aí. A gente assava... Eles acham tudo, pô. Tá falando de pamonha, né? A gente assava o nosso pão de queijo 1 hora da tarde, 1:30, 2 horas. Meu, dava 4 horas da tarde, tava escurecendo de novo. Era uma depressão que a gente sentia. Tipo assim, a gente não viveu o dia, saca? E o trabalho também, né, cara? Você trabalha 9 to 5, você chega, tá de noite, você vai embora, tá de noite. E você sabe qual que era... O dia todo passou, você tava trabalhando. Era a merda da época, porque eu acho que eu tinha terminado o college, alguma coisa assim, eu não tava fazendo nada, e a Oriana acho que tava procurando... Não, ela tava trabalhando já também. Mas assim, resumindo, não rendia nada, meu. E aí esse negócio de mudar o tempo de luz solar, meu, isso mexe com a gente, mexe. Deixa a gente meio doido. Tem gente que não tem noção disso. Mora no Brasil que tem sol até de madrugada. É verdade. Aqui a gente sofre, meu. Eu li até uns estudos que falam que alguns países nórdicos, a raiz dessas pessoas... Porque vamos combinar, né? A pessoa mora na Noruega. É um dos melhores países do mundo para se viver, se não o melhor. Aí a primeira coisa que você pensa, você fala assim, meu, o cara não tem problemas na vida dele, né? O tal do first world problems. Mas na verdade, pega, cara. Porque você tá lá no alto, a chance da pessoa ficar depressiva, tal, tudo é muito maior.
O índice de suicídio é alto, né? Inclusive, aqui, não na cidade onde nós estamos, em Galway, a cidade é do lado da praia e tem vários rios, né, que cortam a cidade. E de madrugada, 1h da manhã, que os pubs fecham, normalmente tem voluntários ou policial que fica na ponte para proibir as pessoas de pularem. Nossa, pra tentar coibir elas. Fala assim, não faz isso não, né? Caramba, isso é sério, meu. No inverno aqui. E na Noruega, o índice é maior ainda. Nossa. Era muito ruim quando a gente estava lá em Galway e via helicóptero voando. À noite, assim. Porque a chance de ser procurando alguém que se jogou da ponte era alta. Nossa senhora, que dó, cara. E o pior, assim, eu não sei, às vezes a água não tem profundidade, né? Às vezes a pessoa, sei lá, né? A coisa fica mais trágica ainda, né? Porque... Não, a correnteza daquele rio era muito forte. É muito forte. Então ele já tem que procurar mais pra frente no mar, né? Se alguém tentar pular, porque a correnteza leva, né? Já é depressivo em saber que isso existe. Mais depressivo ainda é você escutar o som de um helicóptero e saber que, pô, aconteceu, sei lá, deve ter acontecido. Isso é punk, né? É verdade. É verdade. E como vocês lidam com a saudade da família no Brasil? Como vocês são apegados, mais desprendidos? Como vocês lidam com isso? A gente é bastante apegado, né? Mas graças a Deus a gente tem internet que facilita muito, né? Porra, a gente poder nossa, é fantástico a internet. A gente esteve no Brasil em março do ano passado, um pouquinho antes de estourar a pandemia. E a gente está aguardando tudo, nossa situação melhorar para a gente começar a fazer novos planos, né? Para visitar a família. A situação, tipo, da pandemia também, né? Ah, sim. Ferrou todo mundo, País tá fechado, não entra... Só entra residente, né? Eu ouvi falar que a Irlanda vai começar a receber estudantes estrangeiros no final desse mês. Então, acredito que outubro vai estar bem mais flexível. Uhum. A gente tá abrindo agora também devagarzinho, né? As portas aqui do Canadá. A gente já tá recebendo estudante há um tempo, mas com quarentena, com tudo aquilo, né? Tem todos os protocolos de segurança, tudo. Mas a gente imagina que uma onda de novos imigrantes, intercâmbio, agora vai ficar em massa, vai, né? Cara, porque existe uma demanda reprimida, né? De imigrante, de gente que ia vir para estudar. Aí na Irlanda também, se vocês falam que tem muita gente indo para intercâmbio, deve ter uma demanda reprimida, né? Absurda aí esperando para chegar. Né? Sim, um amigo nosso trabalhava numa agência de intercâmbio e chegou um momento até que ele saiu da empresa porque ele não se via mais fazendo aquilo, porque ele estava vendendo sonhos e ele não viu uma pessoa chegando a realizar esse sonho, para você ter uma ideia. Nossa Senhora. Então, tem gente que está desde há mais de um ano se preparando para vir. Muitos tiveram voos cancelados, né, devido à situação e não vieram. Então, com certeza, a demanda vai ser muito alta. E toda aquela questão... tudo, né? Tem gente que vendeu tudo já, esperando que ia conseguir vir, vendeu casa, vendeu carro. Às vezes tá, sei lá, morando de favor, cara. Deve ser muito triste. Pede conta do emprego. Deve ser muito triste, cara. Mas essa questão dá para ver também na quantidade de vagas e oportunidades de trabalho que tem aqui, que são os imigrantes que fazem, que não tem quem trabalhe. Uhum. Tanto aqui quanto em UK também. Não tem pessoas para trabalhar. Acho que em Portugal também. Eu vi uma entrevista essa semana que em Portugal tem um índice altíssimo de vagas e não tem pessoas para trabalhar. Entendi. Mas por que vocês acham que... quando você diz trabalho, você fala assim, aqueles trabalhos mais de entrada mesmo, né? Trabalho em restaurante, trabalho em hotel, trabalho como minder... que mais? Que é um trabalho tradicionalmente feito por imigrantes, né? Que limpeza, né? Tem bastante limpeza, exatamente. Vem fazer limpeza aqui. É muito triste isso, cara. Mas acho que a gente tá no rumo certo em termos de sociedade para que essa pandemia acabe de uma vez, assim, né? Vocês tiveram um programa de vacinação aí? Como é que foi? Foi forte o programa de vacinação? Porque vocês teoricamente a Irlanda é uma ilha, né? Seria mais fácil fechar as portas, que nem a Austrália fez. Austrália e Nova Zelândia, por eles serem uma ilha, eles têm um controle de entrada e saída de pessoas muito mais fácil, né? Não é uma coisa que você tem que ficar
colocando a fronteira toda. Você já tem uma fronteira natural que é a água. Você pode decidir, você pode escolher quem entra e quem sai. Como é que foi aí na Irlanda vocês superarem esse momento mais crítico da pandemia? Sim, teve um controle de entrada também. Teve um momento que quem chegasse, porque muitos irlandeses ou pessoas que têm visto irlandês estavam fora do país, quando eles chegassem aqui, eles tinham que fazer uma quarentena no hotel, uma quarentena obrigatória, então teve isso também. Uhum. É só residentes, turista não entra, não entrava, não entra até agora, né? Não entra turista, nem estudantes, e residente tinha que fazer quarentena. Mas no pico da pandemia, você não via nem carro passando nas ruas. E o mercado tinha horário, de manhã era só para idosos, e na parte da tarde outras pessoas poderiam ir. Você entrava no mercado, tipo, não tinha ninguém nas... Aqui teve diversos programas, né? Teve situações que você não podia sair da sua casa num raio de 5 quilômetros, se eu não me engano. Era só para ir no mercado mesmo. Aí depois liberou para você se exercitar no parque, desde que não estivesse tumultuando. Aí foi flexibilizando de acordo com o tempo, né? Com a melhora da situação. Aí possibilitou a liberar o raio da cidade, aí o raio dentro do condado, que seria o estado, e depois para todo o país. Então teve uma série de programas durante o Covid, a pandemia. E o governo fechou tudo. A única coisa que ficava aberta eram as coisas extremamente necessárias, que era farmácia e mercado, e o governo auxiliou todo mundo com o auxílio do benefício do Covid, até os estudantes. A gente rolou uma anistia estudante, também. inclusive. A minha esposa e eu, a gente estava no processo da obtenção da residência permanente aqui, e a gente teve uma facilitação por causa do Covid, que teoricamente quem consegue residência permanente você tem um prazo de carência para poder ter acesso ao sistema de saúde público. E no nosso caso, por causa do Covid, eles anistiaram todo mundo que estava aqui para dar acesso ao serviço público. A gente teve acesso à saúde pública imediatamente, assim, foi uma coisa boa que aconteceu num momento ruim, assim. Né? Legal. Manda aí, parceiro. Vamos falar de perrengue agora, rapidinho? Vocês se lembram de um perrengue que vocês passaram e quer contar pra gente, a experiência de vocês? Alguma coisa que ficou marcada? Isso pode ser no emprego, pode ser desde saudade da família, que tipo, não aguento saudade da minha família, vontade de voltar, não sei o que eu tô fazendo aqui, do aspecto emocional, ou sei lá, que tipo de perrengue que vocês têm pra contar pra gente? Eu acho que o meu maior perrengue foi relacionado ao emprego, logo que eu cheguei aqui. Quando a gente chegou aqui, estava naquele momento de Dublin estar fervendo, de você não conseguir aquela questão de imobiliária, né? E até de arrumar emprego, seja como esses empregos de entrada mesmo. E estava difícil mesmo de achar, até que um amigo meu me ajudou, e eu lembro que eu fui trabalhar a Guinness, dentro da fábrica dela, tem um setor de eventos, e era final de ano. A gente foi trabalhar como kitchen porter, que é basicamente lavar os pratos, né? E eram eventos assim para 800 pessoas, porque era final de ano. E eu lembro que quando me chamaram, falaram, você entra 4 horas até terminar. Não tinha hora para acabar. Não tinha. Vocês lembram quando eu falei que a gente tinha que pegar ônibus, que era 1 hora do centro até em casa? Então, e o ônibus aqui, eu não me recordo exatamente, mas eu acho que o último era meia-noite. Nossa. Aí o que acontece? Eu acho que eu trabalhei lá 2 dias. E a gente trabalhando já, olhando o relógio, eu vi que não ia dar para terminar antes da meia-noite. E vamos ver o que acontece então. A gente trabalhou até 2 da manhã, lembrando que no outro dia, 8h30, começava a escola, né? Nossa. E a sorte, assim, que foi esse amigo meu, panamenho, o Ravi, que ele falou, não, depois a gente dá um jeito. Eu não sabia se eu ia dormir na casa dele, como que ia ser. Ele fez um cadastro, é tipo um aplicativo que tem aqui, que você aluga o carro por hora. Certo. A sorte que ele tinha esse aplicativo, ele alugou o carro, me levou lá em casa para voltar. Esse trajeto deve ter demorado mais ou menos quase 1 hora para ele fazer tudo isso, para ele chegar na casa dele e para no outro dia a gente se encontrar na escola e à noite trabalhar de novo.
Então, assim, foi situações que eu achei bem difícil, que dos momentos que eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Mas graças a Deus, e esse meu amigo, que não é qualquer um que faz isso por você. É verdade. Alugar um dirigir, voltar e tudo mais, né? E eu acho que isso foi uma situação, assim, que naquele momento foi bem difícil para mim, porque eu me vi perdido sem saber o que ia acontecer. Caramba, olha só. Não tinha como ir embora. Isso aconteceu comigo também. Só voltando, isso foi logo quando você chegou, quando vocês chegaram aí. Chegamos em agosto, eu acho que foi no começo de setembro. Cara, você imagina, você tá conhecendo o país ainda, você não tá 100% assim, engajado na cultura e você começa a enfrentar um perrenguinho desse. Esse é o verdadeiro seja bem-vindo que o país dá pra você. Então, e aí é que pega, porque a gente falando de fator comparativo aqui de novo, né? Porque você era gerente de projeto no Brasil, ganhando um salário, tal, e aí você chega aqui no país, qualidade de vida, né? A gente pensa, pô, vou ter qualidade de vida. E aí você leva uma pancada, um jab desse, e aí que pega, porque talvez se você não tivesse essa referência, o que comparar, vou dar só um exemplo aqui, vamos supor que você tem uma vida difícil no Brasil, difícil que é a maioria dos brasileiros, aquele cara que acorda 5 horas, 4h30 da manhã, pega o ônibus e vai pro emprego, não sei o quê, 3 horas de novo, como é a maioria dos brasileiros hoje. Certo. E aí você vai parar na Irlanda, você leva um jab desse, você sabe esquivar, né? Agora, você é gerente de projeto, não tô falando que são comparativos diferentes, porque o gerente de projeto também trabalha muito, é uma carga psicológica muito grande, mas você tá é o tipo incluso... de trabalho, né? Isso, é o tipo de trabalho. Aí você tá num serviço que é entry-level lá, que é bem basicão, que tem uma pessoa que às vezes nem tem estudo, que fala pra você, ó, aquele copo lá, ó, limpa lá pra mim. E você é um gerente de projeto, cara. Você tem MBA, você tem faculdade, você tem... Pra você acatar uma ordem dessa já é difícil. E aí você tendo um perrengue desse que é, pô, será que vai dar tempo de eu ir embora? O trem não passa, o ônibus não sei o que, amanhã eu tenho que acordar pra ir pro college. Pega, não pega? Tipo, o fator psicológico, não te deixa pra baixo? Como... Sim, Tô pega certo? muito. Igual eu falei, foi um dos momentos que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não estudei pra isso, sabe? Então, Exatamente. Mesmo eu me preparei para vir para cá. Eu sabia que esse tipo de coisas poderiam acontecer. Mas na hora que a gente está vivendo aquilo, eu cheguei a pensar, talvez eu vou embora a pé. Eu não lembro quantos quilômetros eram, mas era muito longe. De repente eu ia chegar na hora de ir para a escola, sabe? Não, realmente. Mas é esse o ponto mesmo, porque são situações totalmente diferentes do que você já viveu. A gente tinha um trabalho estressante e tudo mais, mas é diferente, né? E eu acho que isso foi o pior de todos, mas eu já fiz outras coisas, né? Eu já trabalhei em hotel, já limpei banheiro, diversas coisas, né? Mas os outros foram mais leves comparado a esse. Caramba, meu. Olha, e como que foi? Eu insisto nessa tecla, porque assim, eu acho que a gente sempre fala isso nos nossos vídeos, que existem muitos brasileiros que muitas vezes... A primeira coisa que a família pergunta é assim, e aí? Como que você tá aí? Como é que você tá sustentando aí? Como você tá sobrevivendo aí? E você confirmou aquilo que eu te falei da questão da origem da família, de ser uma família que o trabalho é uma coisa muito importante pro oriental e tal. Como é que você chegou a comentar, conversar com seus pais, falar assim, então, eu tô limpando banheiro, ou então, tô lavando prato? E se você chegou a conversar com eles, como que eles reagiram? Eles te apoiaram? Falaram, filho, volta pra cá que isso não é pra você? Como é que foi essa dinâmica nessa época aí? Não, eu falei tudo para eles, tudo que eu tava fazendo naquele momento, eles sabiam, sim, e me apoiam. Me apoiam até porque... Eles já foram imigrantes, né? Eles já foram, eles sabem como que era, eles trabalhavam em fábrica no Japão também, e eu imagino que eles pensam assim, ele sabe o que ele tá fazendo. Porque quando eles foram pro Japão, eu tinha 18 anos, tinha meu irmão de 13 anos, querendo ou não, eu fiquei, de certa forma, responsável por ele. Então, eu tive que amadurecer um pouquinho mais cedo, sabe? Uhum. Então, a gente tem uma liberdade de conversar de igual, assim. Eu acredito que eles pensam, eles sabem o que ele está fazendo. E até porque, se não der certo, não estiver gostando, a gente volta, porque a gente se preparou
a gente se estruturou bem para estar aqui hoje. A gente não veio com uma mão na frente e outra atrás, vamos dizer assim, sabe? E não foi uma coisa que deu 5 minutos e falou assim, vou me mandar, né? Porque senão não dá certo também, né? Já que o Billy falou do aspecto da família, como foi contar isso pros pais, tal, pra família, como que a família encarava isso? E pros amigos? Vocês sentiram a vontade também de mostrar em rede social que era realmente ser imigrante e tal? Como é que é isso pra vocês? Vocês têm vergonha? Não tem? Conta a realidade? Não conta? Porque o André, que eu conheço, é um André gerente de projeto. Agora ele tá lavando banheiro lá na Irlanda. Como é que é isso? Como é que fica essa história? Meus amigos mais próximos sabem. Eu não tenho vergonha. Se fosse o André de 10 anos atrás, eu acho que teria. Mas é uma muito bem quanto a isso. Eu não tenho vergonha de nada, não. Tanto é que o André tem uma outra imagem aqui. Ele é cabeludo agora. Então ele mudou totalmente o estilo quando ele foi pra aí. Sim. Eu era cara de terno e gravata no Brasil há 10 anos atrás. Entendi. Hoje, às vezes eu uso roupa de second hand, sabe? Os brechozão. Sei. Que é muito barato, eu pago €1 numa camiseta. Não, e cara, é muito comum essa cultura. Você sai do Brasil, o brasileiro ele tem esse negócio de tipo... Eu acho que talvez seja porque nós somos um povo tão sofrido que pra nós o material é muito importante. Mas você sai do Brasil, cultura de brechó, de second hand é muito forte. E não só forte, você encontra... A gente tem amigos que falam que compram em brechó, mas tipo, encontra roupa nova, né? Etiqueta. E você paga um valor absurdamente baixo em roupa assim. Tem roupa de marcas muito boas de inverno. Você acha tudo. Né? Tem opção. E igual eu falei, eu sou completamente diferente do André de 10 anos atrás. Eu deixei o cabelo crescer. Olha só, tá vendo? Desde que... Você ainda tem um cabelo bom, né? Vai eu deixar aqui o cabelo meu crescer. Se eu deixo o meu, eu vou ficar parecendo a Marge Simpson, cara. Meu cabelo só cresce pra japonês cima, é fácil falar isso, né, Billy? Vai falar o meu aqui. Ainda que eu fiz a barba hoje, porque eu tava... Barba, né? Aí você já tá me humilhando aqui agora. Essa barba aqui eu tô sem cortar já há 2 anos e eu tô tentando deixar crescer. O meu eu tô cultivando há uns bons anos também. Eu tava aqui, Turo. Desculpa te cortar aí. E eu acho que mesmo trabalhando nesses tipos de emprego, que é mais braçal, eu acho que me rejuvenesceu. Porque eu tenho 37 anos hoje. Muitas vezes conversando com as pessoas, quantos anos você tem, André? 37. Eles não acreditavam. Como assim? Eu pensei que você tinha 26. E eu ficava me achando, né? Você acredita que acontece isso comigo também, parceiro? Não, me identificando com o André agora. Comigo não acontece, não. Porque a pessoa fala assim, você tem cara de novinho, porque você não tem barba. Aí o cara olha pro cabelo branco e fala assim, Pô, me pediram RG. A gente foi num cassino faz umas 2 semanas. As meninas passaram, mulher, RG. Elas saíram todas cheias de si. Falaram assim, nossa, somos novinha, tá pedindo RG pra gente. Passou por mim, o cara só olhou pra minha cara e falou, pode ir. Pode ir. Já viu a ruga, já viu o cabelo branco. Falou assim, esse cara viu é andador, senhor. Né? Já viu o andador. Você é senhor já, deixa ele passar. Mas isso que você falou é verdade, André. Isso, assim, é engraçado que eu acompanho a vida das pessoas no Brasil e tal, e a sensação que eu tenho, óbvio que fisicamente não dá pra lutar contra isso, eu tenho cabelo branco, enfim, mas eu sinto o meu espírito mais jovem do que quando eu era no Brasil, sinceramente. Não sei se porque a nossa mente abre, a gente começa a se livrar de algumas amarras sociais quando a gente sai do Brasil, a gente começa a dar valor para outras coisas, a gente fica com o espírito mais jovem mesmo. Eu acredito que a sociedade impõe muito no Brasil. Né? Com certeza, você tem isso que eu ia falar. Estudar de trabalhar e ter um cargo, ter uma família e ter filhos. Você tem que seguir esse trajeto. Mas é isso mesmo. Né? E aqui, vivendo o intercâmbio, você convive com pessoas de diversas idades e principalmente mais novos que você. Eu tive amigos aqui mais velhos que eu, mas a maioria 18, 19, 20, 25. E eu me sentia completamente igual a eles. Isso que é legal. É verdade. Eu tenho a sua idade, né? Eu também tenho 37 e é isso mesmo. A gente, no college, também eu fiz college aqui no Canadá e eu era o tiozão da turma, mas eu nunca me enxerguei como assim,
o cara mais velho que não acompanhava, tá? Lógico, a gente tem referências. Eu sempre conto aqui que, tipo, às vezes o professor soltava uma piada na sala que só eu ria, porque, tipo, referências que só quem é um pouco mais velho tem. Mas de um modo geral, assim, eu acho que isso também é um fator que deixa a gente com um espírito mais jovem. A gente tem uma bolha de pessoas na nossa volta que são pessoas mais novas, estão sempre trazendo coisas diferentes pra gente e tudo mais. Eu acho muito bacana isso mesmo. E foi a mesma coisa com você também, Milena, quando você saiu do Brasil. Mesma pergunta pra você, como é que foi sua família aceitar? Eles estavam tranquilos? Como é que foi? Eu saí do Brasil, ó, eu saí de casa com 17 anos, né, para fazer faculdade. Então não foi uma coisa nova para os meus pais, porque eu sempre estava com mochila nas costas, viajando. E então não foi uma coisa nova. Qual mais a pergunta? Não, assim, quando você chegou e falou assim, bom, eu vou para fazer o que tem que ser feito, né? Você saiu do Brasil. Sim. Como é que você chegou a compartilhar com a sua família os perrengues, ou você só você procurava sempre sorrir nos vídeos e falar que tá tudo bem, quando às vezes não necessariamente estava bem? Sim, eu mostro os perrengues, tanto é que em Galway eu trabalhava numa empresa de cleaner, de faxina, e eu cuidava de uma empresa que eu entrava 5 horas da manhã. 4:30 da manhã eu já estava dando bom dia para os meus seguidores. E é isso, estou indo trabalhar esse horário e tranquilo. Para minha família, acho que sempre foi muito tranquilo, para mim também. E é aquela coisa, é uma questão de o que você. O que tem de valor para você, né? Qual é o valor da vida para você naquele momento que você está vivendo? E é um pouco relativo para as pessoas que estão no Brasil, porque muitos amigos meus, imagina. Você tá aí acordando esse horário pra limpar no escritório? Você é louca? Tipo, não, tô muito feliz aqui. Eu prefiro estar aqui limpando um monte de escritório do que meu telefone não para de tocar ou uma caixa cheia de e-mails pra responder e os meus cabelos estão todos na minha cabeça. Eu não tenho, entendeu? Problema de queda de cabelo, que eu tinha muito estresse no Brasil. E no final das contas você inspira muita gente, né? Porque, pô, não é à toa que seu Instagram tem 10 mil seguidores. Sabe, você inspira muita gente com a sua história. Eu acho isso, você ter a oportunidade de compartilhar isso não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. São as cicatrizes que a gente carrega na vida que definem quem a gente é, né? Sim, a questão de escolha, como eu falei, o que te faz feliz, sabe? Se você não tá feliz no caminho que você tá trilhando hoje, recalcula a rota. Tipo, você tem que viver a sua vida, a vida é muito curta. Então, muda, não tenha medo de mudar. O medo só atrapalha a sua felicidade, porque a felicidade é um momento do agora, né? Ela não é uma coisa constante. E aí, você acorda vários dias da sua vida, olha no espelho e tipo, não tô feliz, não tô feliz, não tô feliz, você tem que agir. Com certeza. E não necessariamente uma profissão, um cargo, um salário vai te deixar feliz. E você acha que isso é mais fácil de conseguir estando no Brasil? Você precisou ir para fora para conseguir esse padrão de vida e esse tipo de pensamento, colocar em prática esse tipo de pensamento ou não? Porque o Brasil tem mais preconceito com relação a isso? Não, na verdade é por uma qualidade de vida. Por exemplo, eu estou fazendo trabalho de cleaner aqui, eu tenho uma qualidade de vida que eu não tenho no Brasil. Aqui eu, com o salário que eu tenho, eu consigo comprar uma passagem aérea e conhecer um outro país. No Brasil, jamais a tia da limpeza lá do meu escritório tem essa possibilidade. Verdade. É verdade mesmo. Então, é isso, essa questão, tipo, de se sentir livre, sabe? Você fazer o que você quiser com o seu tempo. No Brasil, a gente tem uma carga que você se perde, você tá numa caixa que você só segue aquilo, sabe? Você segue aquele princípio e vai. Só que são seus princípios. Você se perde. Muitas vezes é os princípios, assim, dos outros, né? Tipo, você acaba vivendo pro próximo e não pra você mesmo, né? Exatamente. Porque o que fulano vai achar de mim se eu tiver com uma camiseta de... sei lá, de $1, de €1. É verdade. Né? Às vezes você não consegue entrar numa loja se você não tiver propriamente vestido para aquela, de acordo com aquele código que eles acham que não deve vou ser. nem longe, parceiro.
até o seu grupo de amizade. Dependendo você, para participar daquele grupo de amizade, você precisa ter um carro bom, você precisa, né, sei lá, se vestir bem. Agora, realmente, a Europa é muita cultura, né? Vai ver que é por isso que você não teve necessidade de conhecer os Estados Unidos ainda, porque o americano, não estou generalizando, tem gente que nos Estados Unidos vive com pouco também. Mas esse aspecto consumista, assim, ele é muito... Eu posso até complementar europeu, né? o que você está falando, e eu acho que... Aí se vocês quiserem também comentar, por vocês terem mais experiência, mas assim, eu ouço muito das pessoas falarem que a Europa, ela se desenvolveu com base na cultura de guerra. Então, foram muitas guerras, muitas coisas que moldaram a sociedade de uma maneira que as pessoas enxergaram antes da gente que você não precisa do material para sobreviver, que só de você estar feliz no fim do dia, você estar vivo, tá bom, entendeu? Você pega países como a Alemanha, que sofreram com guerra, Inglaterra, que sofreram com guerra. A gente fala, às vezes, de certos aspectos culturais da diferença cultural dos europeus para os americanos, e você vê que, tipo, realmente eles levam outras coisas como prioridade. E você acha que a gente chega lá ainda? Tipo, eles já passaram por isso, você tá querendo dizer? Sim, claro, mas eu acho que a gente deveria chegar, a gente deveria estar nesse rumo, mas o problema é que, assim, o que levou os europeus a chegar onde eles chegaram, eu não quero pra ninguém, eu não quero que tenha guerra. Ah, sim. Né? Mas que a gente encontre um ponto de equilíbrio no meio de toda essa maluquice de você ter. O ter é muito mais importante do que o ser. Mas ainda bem que, assim, ele falando que não precisa de guerra e tal, mas essa é a vantagem hoje, talvez, da internet, né? A internet tem uns pontos negativos, tem uns pontos positivos, mas o Instagram da Milena, por exemplo, ver ela vivendo a vida dela simples hoje, porque muita gente encara, 40 países, não sei o que, já vê cifrão na frente. Precisa de dinheiro, precisa ser milionário para fazer isso que ela faz. E através da rede social, ela prova o contrário, né? Que, tipo, Exatamente. Vou vestir uma roupa simples, trabalhando de faxineiro, eu consigo ter tudo que eu quero e realmente ter essa felicidade, que é a felicidade mesmo. Não é a felicidade de comprar algo, é a felicidade de viver, de estar bem. É verdade. Então, essa é a vantagem, de seguir a Milena e ver o que ela pode provar pra gente, né? Isso. E depende do tipo de viagem que você escolhe. Tipo, se você quer um hotel de luxo, você não vai conseguir isso. Mas se for uma viagem simples e conhecer a cultura, o lugar, as pessoas, em um mês o seu custo vai ser menor do que você estar na sua casa. É verdade. Isso tem... isso é tipo... Olha só, é verdade. Coloca no lápis. O aluguel que você paga, todas as contas. Se você estiver viajando durante um mês, você não vai gastar o que você gasta estando em casa. Uhum. Isso está muito relacionado a valores, né? Valores pessoais. Porque às vezes a pessoa pode achar caro fazer uma viagem para X lugar. Mas para gastar o mesmo valor numa balada na noite não é caro. Entendeu? Isso mesmo, cara. Então, Isso mesmo. É muito questão de valor pessoal. É o que você quer pra você, né? São as suas prioridades. É onde você vai focar suas energias e os seus objetivos também, né? Nesse caso. Sim. Vamos falar de felicidade agora. E aí, qual foi a maior felicidade pra Milena e pro André? Aí na Irlanda, foi quando conseguiu emprego? Foi quando arrumou um cantinho pra ficar? Sei lá, conta aí pra gente. Foram diversas, né? Diversas. Foram tipo, diversas conquistas. De conquistas, eu não me vem felicidade com conquista, você diz alguma Material? Não, material não. Sei lá, Um objetivo que vocês traçaram no Brasil e que vocês falam assim, não, quando a gente chegar, atingir esse objetivo vai ser bacana, vai ser legal. Vou te dar um exemplo. Pra mim, uma felicidade grande foi quando eu me vi próximo de tornar um residente permanente aqui. A gente tá no processo ainda, mas a gente tá tão próximo que só de ter a possibilidade de estar próximo da gente, de saber que eu vou ficar aqui por um bom tempo, e se Deus quiser o resto da minha vida, pra mim é uma felicidade que talvez não tem valor. A coroação de um plano que deu certo, né, parceiro? A coroação de um plano que deu certo. Então, isso pra mim foi uma felicidade assim que não coube dentro de mim, entendeu? E pra vocês, como foi?
Eu acho que quando a gente conseguiu o nosso cantinho em Galway, a nossa casa... Foi bem especial, porque a casa de Dublin era boa. Quando a gente veio para Galway, a gente morou em alguns lugares que eram frios. Mas quando a gente conseguiu uma casinha do jeito que a gente almejava, assim, com espaço, onde a gente estava locando ela, com outros amigos, né? Aquilo foi bem especial, sim. Dividindo com outras pessoas, não superlocando. Mas são as pessoas que eram amigos e a gente vivia, tipo, em família, sabe? Chegar em casa e poder compartilhar em família. Porque isso aqui na Europa é muito comum, não sei se aí no Canadá, dividir casas, não só aqui na Irlanda, UK e outros países também. Os jovens saem de casa e vai morar com os amigos, enfim, ou em outras cidades por conta de trabalho. Então é uma coisa muito normal. Lembrei de um fato. No começo do ano, a gente teve Covid. Então, a gente ficou isolado. Vocês dois tiveram? Putz. Não, a casa inteira, a casa. Vocês moravam com amigos, né? Mas o nosso hamster. Tivemos Covid. E muitos amigos ofereceram ajuda. Teve amigos que fizeram compras pra gente e deixaram ali no portão. A gente fez ótimas amizades aqui na Irlanda. Alguns já foram embora, mas a gente carrega pra sempre. E toda noite a gente cozinhava junto, os 4. Assim, o santo bateu, a gente tinha um ótimo relacionamento. Então, assim, foi muito especial, foi muito legal. A gente ficou isolado, tinha tudo pra estar ruim, né? Mas não, foi muito bom. Foi muito bom. 15 dias, assim... O que a gente vai comer hoje? Eu cozinho, você lava a louça. E foi assim. É interessante. Desculpa que você estava falando. Uma coisa simples, mas muito boa. Tipo, amigos nossos que, tipo, não moravam com a gente, iam na rua pra falar com a gente pela janela. Nossa, que legal, cara. Negócio mó simples, né? Abrir a janela pra conversar e tal. Muito legal, cara. A gente muito de coisa simples mesmo. A gente viajou um pouco aqui pelo país, a gente viu muitos lugares bonitos. Basicamente é castelo, né? Que tem muita história aqui. É um país de contos de fada aqui. Caramba. Deve ser muito bonito pelas fotos. Os duendes. Eles acreditam em duendes aqui, gente. Eles ainda acreditam. Eu sei que, tipo, é bem parte da... É como se fosse um folclore deles isso, mas eu não sabia que eles realmente acreditavam, assim. Acreditam. Nossa, que legal. E eu acho que, então, basicamente, a questão de felicidade está relacionado à amizade que a gente teve aqui. Às vezes um momento que é fantástico, eu sou muito assim, às vezes você tá entre amigos e você tem a oportunidade de cozinhar alguma coisa pra alguém. A gente faz muito isso aqui, né, Billy? De estar comendo junto, eu só sentar. Eu não cozinho, não. A minha função é dar um apoio moral enquanto ele cozinha. Mas assim, a gastronomia é legal por causa disso, porque a gente tem momentos que às vezes a gente nem precifica, assim, sei lá, quanto que custa um negócio desse que a gente tá fazendo, a gente nem põe na ponta do lápis. É o momento que a gente vive, tá próximo do outro, e a gente dá sorte aqui. A gente teve muita sorte também, viu, André? De encontrar pessoas que realmente fazem a diferença, assim, na vida da gente. Que talvez no Brasil a gente encontrou, lógico que a gente tem amigos assim no Brasil que a gente sente muita falta, mas quando a gente tá fora do país, isso faz uma falta. Faz uma falta. E a gente pode contar assim, nos dedos, assim, quem são as pessoas. Uma pessoa tá aqui do meu lado aqui. Essa, né? Faz a diferença na minha vida. Não é à toa que a gente tá com esse projeto junto, graças a Deus. Mútuo, parceiro. Sentimento é mútuo. Acaba se tornando família. É a família que a gente escolhe. Exatamente, a família que a gente escolhe. Eu acho que foi Shakespeare que falou isso. Que os amigos são a família que nos permitiram escolher. E é verdade. E aquela outra frase também, tipo, felicidade só é real quando compartilhada. Também, nossa, aí você vê, a gente começa a entender o significado das coisas quando a gente sai do Brasil e a gente foge das amarras, né? E essas amizades que comemoram com a gente as nossas vitórias, tá ali da gente, quando a gente tá próximo da gente, quando a gente mais precisa, né? Que a Irlanda, o Canadá ou qualquer outro país que você vá ser imigrante, você vai ter o perrengue, você vai ter as horas que você não tem uma família do lado e aí você precisa do ombro amigo para te ajudar a passar, né? A esposa, porque a gente tava falando isso no episódio passado, né, parceiro? Quem vem sozinho, eu tiro o chapéu. Não, tem que ter muita coragem. Já tem que ter coragem para ser imigrante.
Pra ser imigrante sozinho, bicho, chegar Mais complicado e ainda. começar a vida do nada não... Então, até mesmo entre vocês, eu garanto que teve dia, uma segunda-feira, que o André tava triste e a Milena tava mais contente, deu suporte. E aí, na quinta, a Milena tava chorando e o André, não, vem aqui, não é assim, a gente vai esperar isso. Imagino que deve ter acontecido isso com vocês também, né? Acontece, né? Tem dia que a gente não tá bem e um tem que fortalecer o outro, com certeza. A relação melhora. Eu acho que melhora. A sensação que dá é que a relação melhora quando a gente começa a compartilhar essas coisas, porque também somos só nós, né? No fim do dia, é um com o outro e de mão dada e seguindo o projeto, né? É muito legal isso. Posso fazer mais uma pergunta, parceiro? Cara, o tempo eu tenho. Eu não sei como é que tá o tempo de aí. Se vocês estiverem aí. com tempo, a gente... A gente não quer Não tem. A atrapalhar. minha taça tá aqui, ó. Parceiro, é só você que tá não tomando nada. Você quer Não. abrir uma Guinness aqui pra... Cara, o problema é que eu não comi nada, cara. Se eu tomar qualquer coisa aqui, vocês vão ver o giraia aqui. Vou virar o giraia. Vocês vão ter que me aguentar O fazendo... André já tá me fazendo inveja. Já aqui, ó, a gente tá 2 horas por enquanto já falando. E outra. E ele vai abrir outra aqui. Eu tô Não, com e sede já. E eu sou o campeão das piadas ruins, gente. Depois você comenta com a Oriana. Eu sou o campeão das piadas ruins. Quando eu fico mais altinho, as piadas saem pior ainda. Então eu não vou dar essa graça pra vocês Vamos de poupar ter que você ficar dessa- rindo porque não está rindo, não teve graça, entendeu? Vocês têm que vir pra cá, beber aqui na Irlanda. Isso. Com certeza, com certeza. E ó, também assim, o papo não terminou, mas eu já estendo o convite a vocês também, tá? Nossas portas estão abertas aí. Assim que vocês tirarem a documentação, depois do visto americano, o visto canadense é super fácil. Nem precisa de visto, né? Não. O ETA Uhum. já permite que vocês venham pra cá de boa, então Fica a gente fácil. vai tomar uma cerveja aqui. Lógico que não é a mesma cerveja daí, aí é a terra da A cerveja. água é diferente. Aqui você vai tomar uma cerveja um pouco mais como é que é? Nutella, né? Mas eu prometo uma comidinha brasileira. Se vocês tiverem saudade, a gente faz aí um feijão tropeiro, um torresmo. É isso aí. Talvez um pequi, né? A gente importa um pequi. Não, mas aí eles vão ter que trazer o pequi. Traz o verdade. pequi em conserva, que aí você Traz prepara. o pequi da Irlanda. É, Você viu? O meu pequi é O irlandês. mundo tá bagunçado. Sabe o que eu vi no grupo esses dias? Ah, Qual que é o nome da pessoa que tem galinha caipira pra vender? Eu falei, galinha Galinha caipira? caipira? Será que a galinha caipira? É que eu não perguntei, né? Ela falei, não vou perguntar. É. Mas é galinha caipira aqui na Irlanda. tá vendo? Não, alguém levou o ovo, né? Não é possível. Você não dá pra você levar a galinha embaixo do braço. É porque assim, Alguém levou o vamos ovo. lá, eu sou de São José, não é porque eu sou de São José, meus Lá pais são de vem Minas, que eu história. vou dar aqui uma aula, né? É porque assim, geralmente a galinha, a criação que é só ali a base de ração, ela não é caipira, ela não tem a canela amarela. Olha só. Então... Vou começar a olhar as canelas das galinhas pra ver qual que é Isso. caipira e qual que não é. E aí a criação, que você tem a ave solta, que ela pasta, a ave também pasta, tá? Não vem falar que é só vaca, não. Ela Não. come as graminhas ali. Beleza. E você trata ela no milho, ela tem uma alimentação, uma dieta mais raiz, entendeu? E aí a canela fica amarela e aí, consequentemente, ela é galinha caipira. Poxa. viu? Então ela é uma Olha. galinha caipira da Irlanda, entendeu? Não necessariamente ela é uma galinha caipira do Brasil. Entendi. Entendeu? Entendi. Se a gente consegue criar uma galinha caipira aqui também, é só soltar ela e... Não, mas Criar solto. mas é que o que você falou, pra mim, faz todo sentido. A questão é, alguém teve que trazer o ovo. Você não traz uma galinha embaixo do braço. Não, mas lá deve ter galinha, pô. Não, aqui tem galinha. Aqui o que mais tem no país é galinha. Não, eu lã. entendo. Mas é que a questão da galinha caipira, é isso que eu tô falando. Não, você pode pegar uma galinha, vamos supor, você pega uma galinha de granja e depois de 4 meses dela solta, pastando e comendo milho, ela vira uma galinha caipira. Aham. Country chicken. Isso vai dar corte, como se produzir uma galinha caipira no seu Canadá. Meu, Nossa ó, Senhora. Você viu o que acontece? eu E dou a gente não tomou consultoria. cerveja ainda. Se a gente Eu- tomar cerveja, meu amigo, as eu dou conversas ficam consultoria. piores. Se você que tá aqui no Canadá ou na Irlanda, entra aqui que eu dou uma aula de agropecuária pra você. Nossa, o cara vai me matar. Engenheiro aeronáutico falando de agropecuária, não tem nada a ver, né? Mas eu vi que você estava falando quais são. Tem galinha caipira, você falou, tem lamb também aí, né? Que o lamb é qual que é? O carneiro? Carneiro? É. Carne. O Cordeiro, né? Que eles falam Cordeiro. que é o cordeiro. É que o cordeiro, ele é... Antes de 1 ano, ele é considerado cordeiro. Então, depois de 1 ano, ele fica mais adultinho, aí já não é cordeirinho mais. Aí já é
Lamb. Assim. Lembro. Come Acho que é. muito, muito, muito. E você vê muito também nos pastos verdinhos, todos aqueles pontinhos brancos assim, as ovelhinhas assim, Ah, que lindo bonito demais. pra caramba. E aí de fundo um castelo. Meu, tipo, se eu não me engano, onde é que... Não, eu vou falar besteira, mas eu acho que, eu não sei se foi a paisagem do fundo da tela do Windows que foi tirada num gramadão, que é algum desses lugares, assim, Tá brincando? bem... Será que foi lá na... Aquelas gramas eternas, assim, que você olha nos vídeos, Estúdio Teletubbies, né? Teletubbies, cara. Estúdio Teletubbies. Teletubbies. Conhecida como o país, a Ilha Esmeralda. Por causa da quantidade de grama? Verde, Que bacana. De verdade, é um país muito bonito e é um país muito, muito alegre. Uhum. As pessoas são felizes aqui. Assim, é um contraste com a questão do sol, do suicídio, né? Mas eu tô falando a questão assim, são pessoas que têm horário de trabalhar e tem horário deles pro pub, se beber, se divertir. Né? É diferente até do inglês. Eu até arrisco a falar que o irlandês é o povo mais feliz da Europa. Sério? Porque o inglês é assim, a gente nunca sabe se ele é feliz ou não, porque eles têm o humor deles, né? Você nunca sabe. Eles lançam uma piada, cara, você fica assim. E aí, você não sabe se ri, se não ri, eles têm um humor só deles, né? É aquele humor meio Mr. Bean, sabe? É um negócio bem, sabe? Você tem que entender muito bem ali, tem que conviver com eles pra entender o humor deles, né? Mas é legal saber que o irlandês é um povo mais feliz, assim. Talvez seja pela quantidade de cerveja, né? Tem cerveja verde aí ou não? Hã? Tem cerveja verde aí ou Eu já não? vi pra vender, não sei se tem lá, Não, mas... tem cerveja verde na época de St. Patrick's. Verde, eu nunca vi. Tem, eles colocam algum colorante ali, né, pra cerveja ficar verde, mas na época de St. Patrick's tem. A origem da cerveja verde é da onde? Cara, eu não sabia nem Não que é- você podia fazer galinha caipira na Não é da- Irlanda. Quem dirá não é da a origem Irlanda, da não? cerveja, meu? Eu posso estar falando besteira aqui, Eu não porque sei, eu só conheço considero. Skol pra frente, entendeu? Comenta aí, galera, se vocês acharem uma cerveja verde Eu achei aí. que fosse da Irlanda, por isso que eu comentei isso. Puta, sei lá. Mas a verde eu acho que é só de St. Patrick's, né? Não, eu não sei. Essa eu não sei. Essa eu passo. Mas aqui, se você for, tipo, nos interiores, entrar num pub, pedir uma pint, ter alguém do seu lado, você já vira amigo, já bebe Nossa, junto, que já da tá hora. rindo. Esse é o povo Irish. É igual Goiânia, então, né? Goiânia também é assim, né? Você chega lá, você chega na padaria, você encosta do lado, o cara já conta a vida, já é Cara, mó da hora, meu. Goiânia, eu fiquei assustado em Goiânia quando eu cheguei. Goiânia é que nem corintiano, cara. Todo assunto termina em Goiás, É rapaz. só o ouro. Nunca vi. Todo assunto acaba em Goiás, cara. Impressionante. Desculpa os corintianos aí, viu, gente? É, você vai ver os goianos falando mal de vocês, você vai ver. Você precisa conhecer Goiânia. Vou conhecer. Não, primeiro eu vou pra Irlanda, vou tomar lá uma pint com eles, depois eu vou conhecer Goiânia, cara. Entendeu? Porque aí, senão o que acontece? Eu tenho que conhecer primeiro o melhor lugar, né? Nossa, tá falando que a Irlanda é melhor que Goiânia. Os caras tá atrás de piqui lá, ó. Você tá atrás verdade, de piqui, verdade. tá vendo como é que Goiânia é bom? Goiânia não precisa ficar correndo atrás de Salve, piqui. salve Goiânia. Patrocina nós, Goiânia, Jorge Matheus. Gente, o que vocês mais sentem falta do Brasil? Amigos e família. E comida. Mas comida a gente... Amigos, família e comida. Nessa ordem. Te peguei, hein? Não, tô brincando. A comida a gente dá um jeitinho, até coxinha a gente faz. A gente aprendeu, a gente fez coxinha, pão de queijo, Sushi. sushi. Mas dá sushi é vontade. covardia, né? Sushi é covardia. Não, sushi Aqueles é fácil. caras que acham que todo japonês sabe fazer comida japonesa, né? Ninguém entendeu a minha piada, pô? Não, eu demorei pra entender, cara. Até porque a gente sabe que no Brasil, se você entra numa cozinha de comida japonesa, a maior parte do pessoal que faz sushi é o pessoal do Nordeste, sabia? Os sushi mans lá. É sério? Os caras têm uma habilidade, cara. E tem mais. Como é que fala? Restaurante japonês em São Paulo do que churrascaria, né? Ah, eu não sei. Eu ouvi falar que tem, Deve ser, tem mais. deve Aham. ser. Então é comida. Mas assim, você vai no mercado e você encontra pão de queijo, por exemplo? Aqui você encontra. Como é que é aí? Mercado brasileiro. Ah, mas acho. Mas aqui também é mercado brasileiro. No Mas mercado brasileiro, mas você acha polvilho, por exemplo,
A comida polonesa tem bastante ingredientes parecidos com o nosso. Requeijão. Requeijão, eles têm polvilho. Requeijão, O parceiro. requeijão é aquele puck? Doce de leite, gente. Doce de leite polonês. É mesmo? É sensacional. Igual o nosso mineirinho. Olha, fica a dica aí, doce de leite polonês, galera. É mesmo, meu. É capaz da gente encontrar Então- aqui, porque você sabe que onde a gente mora tem uma área de polonês bem grande. Tem, acho, consulado polonês aqui embaixo. Ah, é? Bom saber, bom saber. De coisa parecida. E cortes assim bovinos, você falou que acha, né? Ó, Tranquilo. os cortes bovino acham na cidade que a gente está hoje, porque tem deve ser goiano, que trabalha no frigorífico e que ele corta e vende para as pessoas. Porque no mercado mesmo, não. Tá. Posso fazer um gancho aqui rapidão, parceiro? Faz o que pub quiser, aqui. rapaz. Super Frango, patrocina nós. Super Frango é de Goiânia. Melhor linguiça de frango que eu comi na minha vida. Super Frango, patrocina nós aí que eu sinto. Manda pelo menos, não precisa nem patrocinar, mas vocês mandarem aqui o produto pra gente aqui consumir aqui em Toronto, a gente compra, não precisa Mas sabe de qual é o graça, não. problema, parceiro? É que agora você fez propaganda dos caras de graça. Você acha que eles vão querer mandar qualquer coisa pra você? Eu falo o contrário aqui se precisar. Pô, o cara tá fazendo merchan de graça pra eles. Mas meu. eu sou um De cara que eu graça. falo a verdade. O Brasil tá precisando disso, o Canadá tá precisando disso, a Irlanda tá verdade. precisando disso. Pessoas que falem a verdade. Se é bom, a gente fala. Então vamos aproveitar. O que a Irlanda tá precisando de coisa brasileira? Já anuncia aí, gente. É. Quem sabe se o vídeo bomba aí e o pessoal lembra de vocês. O que tá precisando? Ó, o que eu sinto falta, eu não provei até hoje, é um pastel de feira. Ah, é. Caldo de cana. Olha aí, Eu queria fica a dica falar quem assim, tá já indo pra tem. Irlanda. Já tem. Mas fica aí quem tá indo pra Irlanda, ó, que tem habilidade com pastel. Aí, ó, já entra em Aqui tem um contato. fera, né? Caldo de cana. Os chineses estão fazendo aqui, você acredita? Você vai no Chinatown lá, os caras estão moendo cana. Esse cara faz Legal. tudo, impressionante. Aqui tem cana, né? Aqui a maioria dos produtos são importados. Uhum. É. Acho que o que nasce aqui? Morango. Algumas coisas, né, que eles produzem em estufa, mas A maioria que são de frutas, assim, vem tudo de fora. é tudo de fora. E com isso carrega um preço, às vezes, mais alto, né? Não, É Se eu mesmo? te falar coisas que vêm do Brasil e a gente já paga mais barato que no Brasil. eu Tipo já o quê? paguei 49 centavos, cents, numa manga. Nossa, Tipo, em melão, tipo, menos de €1. Aquele melão amarelo, sabe? Sei. Aquele bem docinho, tipo, acho que é pele de sapo que fala. Aham, No sei. Brasil, Ele é aqui- menorzinho, não é? aqui você paga menos de €2. Às vezes em promoção, €1. caramba, não sabia não. Caramba. Aqui eu nem faço ideia de quanto é um melão. Não lembro, Mas não acho que lembro. Tem. é com certeza mais de $1. Ah, é, com certeza. certeza, mais de $1. Com certeza. E então é nessa ordem, assim, família, comida. Comida é inevitável, né? A gente chega Sim. aqui, não dá pra... A gente chega empolgado com fast food, com não sei o que, tal. A gente passa uma semana comendo essas coisas, esses... Tem fast food aí? Assim, além do Tem. lógico, McDonald's é óbvio que vai ter, tá? Mas existe uma rede famosa irlandesa de fast food aí que vocês podem passar pra Tem uma galera. irlandesa que é bem parecido, que é de sanduíche também. É. Chama Super Max. Tem na Irlanda Super toda. Os irlandeses até preferem, mas a gente mesmo? não agradou tanto o nosso paladar. É. Mas aqui também tem fish and chips, que é super tradicional. Ou tem uns pubs aqui, inclusive, irlandeses que tem uns fish and Cara, chips, meu. Quem me conhece sabe que eu sou fanático por fish and chips. Nossa, vamos comer depois, parceiro? Vamos pedir um fish and chips hoje? Vamos sim. Patrocina a gente aí, iFood. iFood. Manda aqui, iFood. Tô com dó do boy vir pra cá. É, o boy vai ter que vir de FedEx. Vai vir ter de Canada. De FedEx. E quer falar mais alguma coisa aí, parceiro? Não, cara, pra mim, puta, foi muito bacana. Tem, mais mas tem alguma coisa que vocês pudessem mudar. Isso é como se vocês tivessem a lâmpada do mágico, tá entendendo? Vou aqui deixar um negócio bem mágico. Gostaria de mudar que isso fosse mudado na Irlanda. Comparado ao Brasil. O que vocês mudariam? O weather, com certeza. O clima, com certeza. O único problema aqui é o clima. É. E também, Só. como você diz, é só quando chega o inverno. Porque, pô, é legal ter um dia grande no verão, por exemplo. Um dia longo. Não, mas não, aqui não faz. Eu acho que no Canadá o verão ele tem mais características de verão. Aqui o verão esse ano teve 2 semanas de calor, que até apareceram as moscas, os mosquitos. É. Mas já esfriou. Aqui já esfriou, tipo, tá uma temperatura agradável. Certo. Mas você sabe
um casaquinho. Aqui é verão mesmo, né, parceiro? Não, verão, assim, a gente teve picos de, é que o pessoal não conhece muito o Canadá, a gente tem o estigma de ser um lugar tradicionalmente muito frio e tal, mas o frio eterno do Canadá é quando está mais pra cima. Toronto, a gente pega uns dias que é sensação térmica de mais de 40 graus, assim, tranquilamente. Ué, morreram pessoas lá no... Porque o pessoal não tá preparado pra isso. não né? tinha ar-condicionado nas casas e essas pessoas de mais idade ralaram, meu. A gente tem as estações do ano são bem características aqui. A gente sabe, cada uma tem uma característica muito especial, assim. A gente sabe que a primavera é naturalmente chuvosa, não sei o que e tal. Aí vem o verão que é quente e úmido em Toronto especificamente, mas não úmido como o Brasil. O pessoal fala, mas o Canadá é seco. Sim, é seco, mas comparado com o Brasil, comparado com o resto do Canadá, o verão de Toronto é úmido. Aí vem o outono, que as folhas caem, você começa a andar nos parques, aquelas folhas clarinhas, tal, bem bonito. Aí vem o inverno que todo mundo já sabe, né? Você procura na internet aí, joga inverno no Canadá. Se eu jogar Canadá, você já vai aquelas ver torres de neve até o joelho, assim. Aquela merda Aquela merda branca. Já viu esse vídeo? Já sim. Fiquei fora da bolha de novo, cara. Vou mandar pra você, cara, interessantíssimo. Você não conhece isso. Você dá Mas risada. consegue criar também as estações, só que a sensação térmica não é tão agradável, tipo, calor, não tem calor aqui. Acho que no máximo chegou 27 graus, tipo, 27, 2 semanas e... Aqui foram 2 semanas de, acho que deu uns 27, 28. Eu sou do interior de São Paulo, ali perto do Mato Grosso do Sul, que é muito quente. Só que aqui 28 graus, ele é diferente. Parecia que estava quase 40, tava difícil também. Mas foram só 2 semanas. E a estação daqui também é bem característica, igual você estava explicando no Canadá. Você falou a questão do verão, de dias longos. Eu conheci amigos que não gostam. Falam, dá 11 horas, tá tudo claro, eu não consigo dormir. Eu acho ótimo. Para mim é maravilhoso. Eu prefiro também. do que dias curtos, né? E é isso. Acho que o único problema, se for falar aqui, é o tempo. Talvez não porque é frio ou porque escurece cedo, mas porque aqui venta e chove muito. Essa é a questão. E o verão poderia ser um pouquinho mais longo, assim, na questão de, tipo, calor, de poder aproveitar mais praia e tal. É, porque vocês têm praia em tudo em torno de vocês, né? É ruim você ter a praia e não conseguir desfrutar, porque às vezes a temperatura não chama você pra ir pra praia, né, cara? Não chama. Mas... Fala. O irlandês, ele tem, não sei se todos os mais antigos, acho que os mais antigos, eles têm um costume... Nossa, todos, o seu professor entrou na água com você? Eles têm o costume de entrar na água do mar no inverno? Sempre, até no inverno. Eu tive essa experiência. Eu acho que quando eu entrei, devia estar uns 7 graus, temperatura ambiente, estava muito frio. A água, eu não sei dizer quanto estava, mas quando eu entrei, meu corpo... parecia facada, parecia agulhada, de tanto de dor. Mas quando acostuma e você sai, o corpo fica bom. Não sei te explicar melhor do que isso. Nossa, cara, que doideira. É o segredo do banho gelado. Eu falo pra você fazer de manhã, você não quer fazer. É por isso que ele tá com essa cutis, essa cara de novinho aí, vendo? toma banho gelado, tá vendo? Eu fico tomando banho de água quente aí, com essa cara de velho aí, tá vendo? Fogo. Ai. E dentro de uma realidade assim... mais possível, o que vocês mudariam? Vou te dar um exemplo. Eu gostaria que o trânsito de Toronto fosse igual de mais organizado. Aliás, o trânsito se a palavra fosse São Paulo lá na sequência, eu ia te bater, mas cara, ao vivo aqui. Mas posso te falar? O pessoal de São Paulo dirige muito bem. Não é dirigir. Aí eu entendi que você tá falando. Tô falando assim, no aspecto motorista, assim. Tá. Entendi. Meu, aqui tem muita gente que não sabe dirigir, cara. É esquisito. Você pega algumas nacionalidades aí, eu não sei como esse cara tem carteira. Tem alguma coisa assim que vocês têm saudade do Brasil? Outra coisa é customer service também. O brasileiro sabe... Você vai num restaurante, o brasileiro, ele sabe atender o atendimento ao consumidor, assim. Ele sabe te tratar de uma forma que você se sente muito valorizado. Uma pessoa, né? Você chega num restaurante aqui, parece que é meio esquisito o atendimento, a pessoa não tem o mesmo cuidado com o cliente, ou até numa loja de departamento mesmo, você pede uma ajuda, meio, sei lá, como é que é aí? Aqui em loja de departamento, normalmente
ajuda você tem que pedir, porque fica tudo, tipo, os seus números, tudo lá, você pega, experimenta tal, o que você quer, sem precisar de, tipo, nenhum auxílio, nenhum vendedor fica na sua cabeça também, compra isso fica bom, leva isso, não tem isso aqui. Mas em restaurante, eu acho que o atendimento eu né? nunca presenciei nenhuma situação que eu não gostei. Não. Normalmente até o garçom, ele te indica coisas, brinca com você, a mesa do lado interage também. Eu acho que isso é do irlandês, né? Tá. É bacana isso. Eu não vejo nada sem seu clima, de verdade. Seu clima. Que bom, né? Se tivesse com certeza. Perfeita. De repente, casa. Faz casas, não sei. Porque, assim, as casas para alugarem aqui, a maioria são antigas, bem antigas. Entendi. A estrutura delas é antiga, né? Tanto é que onde a gente mora, eu acho que é de 1700. Que da hora! Nossa, mas é histórico, é isso que eu tô falando. A minha vizinhança aqui, tipo, aqui na minha sacada, tem uma parte de pedras que eu acho que tem mais de 400 anos, mais de 300 anos. Nossa, que legal. Nossa. Isso aqui tem um castelo de mais de 800 anos. Caramba. É interessante vocês saberem, por exemplo, quando as pessoas estão mexendo na rua, fazendo qualquer coisa, eles têm que ter um acompanhamento, porque vira e mexe eles acham algum tipo de ruína. Ou alguma peça, alguma coisa. É um sítio arqueológico vivo. Isso, tipo, se tiver alguma reforma na rua, pode esquecer que vai demorar, então aceita aquilo, que aquela rua vai demorar. Aceita que dói menos. Virou parte do dia a dia do irlandês, no caso. Porque tem que ter o cuidado, tal, né, de não destruir nada. Porque você pode encontrar uma casa de 400 anos, bicho. Você encontra uma espada, bicho, que foi usada numa guerra. Encontra um crânio de um cara famoso aí, nunca se sabe, né? É verdade. Uma vez a gente visitou um castelo e eu não tinha lido nada sobre ele, né? E normalmente castelo fica do lado, tem igreja do lado e as igrejas tudo tem tipo um cemitério. E aí depois que eu fui pesquisar sobre o castelo, tinha um rei foi enterrado lá de 1200 e bolinhas. Nossa! Em cima da tumba de um rei, sabe? Que bacana. Umas 2 semanas atrás, a gente foi num pub que ele tem mais de 1000 anos. É o pub mais antigo da Irlanda. Caramba, meu Isso amigo. são os perks de viver na Irlanda, cara. É um lugar que a gente vai levar vocês. Não, vamos sim. Por causa disso, pessoal, curte, compartilha. O IMCast precisa de dinheiro pra gente poder fazer essas entrevistas pessoalmente. Exato. Né? Porque aqui o orçamento é apertado, eu não entendeu? digo que eu quero conhecer 40 países, não, porque eu não tenho nem ideia pra isso. 40 eu tenho que olhar no mapa aqui e sair escolhendo, mas pelo menos uns 6, né? Não, com certeza. Se a gente puder ir pessoalmente lá pra conversar, trocar uma ideia num pub ainda com essas duas personalidades aí, eu fecho. Aqui tem uns lugarzinhos aqui que é desde 1994. Quando muito. Quando muito. Pelo amor de Deus. É isso aí, mais alguma coisa aí, parceiro? Não, a única coisa que eu queria era agradecer de coração por vocês terem feito essa conversa com a gente. Já dizer de antemão que para nós do IMCast é um orgulho, porque vocês foram os primeiros que a gente está testando esse projeto de conversar além das fronteiras do Canadá, porque eu acho que a ideia é essa, a gente conversar sobre imigrantes no mundo todo. E eu espero que tenha sido tão bacana para vocês quanto foi pra gente. Eu peço desculpas pelas interrupções, a gente tá entendendo ainda a questão da lag entre os vídeos e a nossa conversa. Às vezes a gente tá fala ao mesmo tempo, aí um para, o outro para, aí depois a gente fala, não, fala você. Mas a gente queria agradecer de coração por vocês terem abraçado o nosso projeto. E, você quer deixar suas redes sociais, Milena, porque aí depois eu ponho lá embaixo do vídeo pra você. Você quer passar algum recado pra galera? Enquanto a Milena procura aqui, eu queria falar 2 coisinhas. A primeira, a gente falou bastante aqui de viver com economia e tudo mais, mas isso é algo que a gente escolheu pra gente, porque não é que a gente fala que isso é legal ou que se a pessoa vir para cá vai ter que fazer todas as economias para sobreviver. Não é isso. É uma escolha nossa, porque, por exemplo,
a gente faz muito mercado. A gente vai no mercado, sei lá, umas 3 vezes por semana, vamos dizer. E tem as partes de reduce de lá, que é coisas que tá prestes a vencer. E como a gente vai consumir rápido, a gente acaba pegando, por que não, né? Uhum. Mas isso são escolhas nossas. Porque, por exemplo, se alguém for em rede social, a gente compra coisas que tem um valor mais alto também, mas porque vai trazer algum benefício para a gente, vamos dizer. Né? Por exemplo, a Milena mexe com o Instagram. Tem uma marca de celular que é melhor para Instagram. Então a gente comprou. Só para não soar distorcido, né? E a gente largou tudo que a gente teve lá no Brasil. A gente trabalhou de muitas coisas aqui. Eu trabalhei na fábrica da Guinness, já limpei banheiro em hotel, tudo mais. Só que a gente continua em estudo, porque a gente sempre quer algo melhor, né? Então, não é que a gente abriu mão, a gente veio para cá, a gente sabia quais seriam os desafios, a gente tinha ideia dos perrengues, mas a gente almeja coisas grandes também, a gente quer o melhor para a gente, né? Então, quem tem esse sonho também e tiver qualquer dúvida, estamos abertos para conversar, assim como vocês. Legal. Mas legal. a nossa casa grande é um motorhome. Fantástico, gente. Eu viajei de motorhome, assim, fiz uma viagenzinha curta, é muito bacana. Mas, conselho, vai atrás de um trailer. Porque quando vocês chegam no lugar, depois imaginam vocês manobrarem aquela jamanta nessas ruas mais estreitas que tem às vezes na Europa. Porque vai assim, pega um trailer, compra um carro um pouco maior que puxa o trailer, Isso. aí você encosta o trailer em algum lugar e fica com o carro andando na cidade. Não corram o risco de dar uma ré num poste de 2.000 anos e derrubar. Cai a espada do cara, aí você vai ter que pagar uma grana. Já era. Você estragou o valor, derruba uma casa daquelas que é tudo pedra empilhada, sabe? O cara tá lascado. É um perigo, gente. É um perigo. Mas é isso aí, gente. Olha, muito obrigado. Sigam a Milena nas redes sociais. André, você tem rede social, cara? Você compartilha, você curte compartilhar suas coisas? Eu não sou muito ativo na rede social, mas a Milena. Você é dos meus. Mas o meu é AODA7. André Oda, que é meu sobrenome, é AODA7. AODA7. Legal. É isso aí, parceiro. Parceiro, foi uma honra estar aqui. Digo mesmo com e digo você. Mais. Me tocou muito a sua declaração de amor por mim e pra minha família. Você corta isso aí, porque senão o pessoal vai ficar, né, sei o quê. Tem uns amigos aí que vai achar ruim, é parceria, entendeu? rapaz. Não, as pessoas vão... As pessoas entendem. Corta nada. Isso aqui, se a gente gosta muito de uma pessoa, a gente tem que falar, tem que... É ou não é? O mundo precisa de mais amor, né? Essa que é a verdade. É isso aí. E estando fora do Brasil, a gente precisa aí desse apoio, porque... Esse negócio de pós-pandemia, esse negócio aí deixou a gente complicado, parceiro. Nossa, com certeza. Precisa de família, cara, isso aí é o que importa. E seguir a vida, seguir aí o conselho da Milena, né? Realmente viver isso aí, que é o mais importante que eu acho. Eu sigo mais ou menos a linha de vocês aí, tô chegando lá. A gente não tem ainda esse desprendimento. Eu acho que eu ainda tenho muito que aprender com essa questão de desprendimento material. Então é bom ouvir pessoas assim que chegaram já num patamar um pouco mais acima do meu e trazem essa experiência para compartilhar. E as pessoas que querem um pouquinho disso, vai lá no Instagram da Milena lá e segue a Milena lá. Outra coisa, só abrir um parênteses. Minha esposa falou que sua voz é muito gostosa de ouvir. Você tem uma voz muito calminha, da Milena. Sério, gente, eu acho minha voz horrível. Não, porque você faz um voice-over dos seus vídeos no Instagram, né? É você mesmo que fala ali ou você coloca uma voz genérica? Não, sou eu. Então, muito legal. Realmente é uma voz muito calma, assim, passa muita calma pros seguidores. Que bacana ouvir isso. Muito legal. Continua com esse trabalho que tá muito bacana. É isso aí, parceiro. É nóis. Eu vou abrir uma Guinness aqui em homenagem a... Eu vou dar um gelo nela, porque ela tava gelada. E aí eu tenho que colocar na geladeira. Cara, eu já novo. falei, isso aí vai virar um foguete, meu. Na hora que você abrir isso aí, vai ter tanto gás Meu amigo, preso foguete aí. vai virar eu. Daqui a pouco tomar essas duas aqui, pensando aí no André e na Milena. Hã? Você sabe que tem uma bolinha dentro dela, não sei se você sabe o jeito certo de tomar ela. Eu, no finalzinho, eu dou aquela assim, a sambadinha nela assim, e depois eu coloco no copo. Talvez assim? você esteja fazendo errado. Como é que é? Ensina a gente aí. Pra começar, nem se toma na lata. Não, eu não tomo na lata, não, só no copo mesmo. Então tá bom. Não, o jeito certo de você tomar, você tem que ter um copo de pelo menos 500 ml. Uma pint. Uma pint? Uhum. Abre e vira ela inteira. Ela não vai transbordar. Porque é a quantidade certinha. E ela não faz aquela espuma que transborda, igual a cerveja do Brasil, as lager. Você vira ela inteira, ela vai cair inteirinha no copo de 500 ml
espera descansar, que ela vai ficar toda preta, né? Porque quando você coloca, ela fica marrom, cremosa. Isso. Vai ficar toda preta. Aí você toma. Ela vai subir, né? O creme dela vai subir, enfim. E existe uma bolinha dentro dela. Isso. E quando você vira, essa bolinha fica girando. Ela que dá... Ela mesma faz o trabalho Ela vai aerando a cerveja. Sabe o que eu vou fazer Mas agora? vocês Só pra enfrentar esses caras mesmo? Fazer igual no carnaval no Brasil. Faz um furo aqui, ó. Nossa, cara. Daí a gente vai ser, como é que é? Desmonetizado, O jeito do brasileiro negativado. tomar Guinness. É assim. É verdade. Tô brincando. Gente, obrigado mais uma vez aí. É isso aí. Sucesso pra você no plano de vocês, nesse plano de maluco. De Igual o maluco, Billy de fala. maluco, tem que ser maluco pra ser imigrante. E você que assistiu até agora, gente, muito obrigado, viu? Valeu, gente. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. Sigam esses dois, a Milena e o André. O André, ele é dos meus, que é menos, compartilha menos coisa, mas eu tenho certeza que ele vai estar super disponível se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre a Irlanda, tá bom? E é isso, gente, ó, um beijão pra vocês. Valeu. Fui. Fui. Tchau.